O continente sul-americano nunca foi tão verde e amarelo como agora. Finais entre brasileiros em competições continentais sempre foi algo raro de se acontecer. Nunca em toda a história do futebol sul-americano, 4 times do mesmo país chegaram respectivamente nas finais dos principais torneios da América do Sul. Meu nome é Kaique e no primeiro episódio do quadro Aconteceu na Semana, iremos falar sobre a supremacia do futebol brasileiro. Na temporada 2021 da Libertadores, tivemos 3 times brasileiros nas semifinais disputando 2 vagas para a grande decisão. O único que podia impedir que novamente o principal torneio da América do Sul tivesse uma final brasileira era o valente time do Barcelona de Guayaquil. Eles até que tentaram, mas foram despachados pelo avassalador Flamengo, perdendo tanto na ida quanto na volta. Nem os gigantes argentinos Boca Juniors e River Plate foram capazes de impedir esse domínio brasileiro. O que já tinha acontecido em 2020 se repetia novamente. O campeão da Libertadores 2019 irá enfrentar o campeão da Libertadores 2020, sendo ambos brasileiros. No outro torneio, gerido há 2 anos como clube empresa pela Red Bull, o Bragantino, ou melhor dizendo, o Bragabu, chegava pela primeira vez em uma semifinal de um torneio internacional, despachando sem muitas dificuldades o Libertad do Paraguai. Já do outro lado da chave, tínhamos o Atlético Paranaense, com muito mais experiência em torneios continentais. Mesmo sem treinador, o clube paranaense eliminou o tradicionalíssimo Peñarol do Uruguai, o mesmo adversário que ele venceu na final em 2018, e agora irá em busca do bicampeonato, escancarando ainda mais a supremacia brasileira dentro da América do Sul. Para tentarmos entender esse domínio, precisamos falar do mercado do futebol brasileiro e o quanto ele tem atraído atletas renomados da Europa. De vez em quando, tínhamos o retorno de algum craque ou outro, principalmente já perto do fim da sua carreira. Era o trajeto natural ao qual estávamos acostumados. Mas o que estamos vendo é um regresso de jogadores numa escala nunca antes vista, vindo jogadores de todos os tipos, como os jogadores que fizeram seu nome no futebol europeu, jogadores promissores e até mesmo aqueles que não deram muito certo do outro lado do mundo, mas que deixou saudades. E isso não se resume apenas a brasileiros retornando ao seu país de origem, como também grandes destaques em outros clubes sul-americanos, como Nacho, ex-River Plate e agora no Atlético Mineiro, Terans, ex-meia do Peñarol e agora no Atlético Paranaense, Piquerez e Matias Vinha, ambos laterais da seleção uruguaia. E isso não tem apenas chamado a atenção da imprensa brasileira, como de todo o continente sul-americano, impressionando até os jornalistas dos países vizinhos. Los brasileños están contratando todo. Claro, no contratan a los jugadores de la primera línea porque todavía no les alcanza la tela para con ello, pero están contratando jugadores de muy primer nivel que se están volviendo a Brasil y están aplastando en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. No sé de dónde sacan tanta plata porque me cuentan, a ver, no tengo datos fehacientes, pero dicen que económicamente Brasil está muy mal. Sin embargo, en el fútbol el dineral que hay en Brasil es una cosa de locos. Diego Costa, que ganaba $10 millones en el Atlético Madrid, está jugando en Brasil. Tal vez no ganando 10 millones, pero sí ganando 5 o 6. Hoy se habla que William, que está en el Arsenal, volvería al Corinthians. Y bueno, y que David Luiz regresaría hoy al Flamengo. O mercado brasileiro não tem atraído apenas jogadores, como também treinadores renomados que tendem a atualizar o futebol e a levá-lo a níveis mais competitivos, como por exemplo os argentinos Jorge Sampaoli e o Eduardo Cudê.
Ambos usaram o futebol brasileiro como escala rumo à Europa. O mesmo aconteceu com o técnico Jorge Jesus, treinador de renome no futebol português, chegou ao Brasil para ajudar a retomar sua carreira e conseguiu ser multicampeão pelo Flamengo, alcançando números impressionantes que o fez retomar ao Benfica. O seu compatriota, Abel Ferreira, liderava um projeto promissor no futebol grego, iniciando sua carreira como treinador. Viu um desafio após contato da equipe alviverde, interrompeu sua curta passagem pelo PAOK e desembarcou em São Paulo para fazer história pelo Palmeiras. O técnico Hernan Crespo havia conquistado a Sul-Americana pelo modesto Defensa e Justiça. Apesar de interesses de clubes argentinos maiores, o ex-atacante decidiu ir para o São Paulo e ajudou a tirar o tricolor de uma fila de títulos que já durava quase uma década. Mas afinal, por que o mercado brasileiro se tornou tão atrativo? Segundo dados levantados pelo jornal La Nación, em 2019, a televisão distribuiu cerca de 1,52 bilhões de reais aos clubes da primeira divisão no Brasil. Segundo o portal Globo Esporte, na Argentina nesse mesmo ano, foram entregues quase 91 milhões de dólares para os clubes argentinos. Eu não sou muito bom em conta, mas fazendo um cálculo rápido de cabeça, sobe um 0, tira um 2, a diferença em direitos de transmissão em ambos países fica em torno de 563 milhões. Isso porque estamos falando da Argentina, imagina com os demais países. Outro fator importante que também temos que considerar sobre esse domínio econômico dos clubes brasileiros é o fato da dimensão que o país tem em comparação com seus vizinhos, e isso acaba sendo um fator importante até mesmo em suas categorias de base. Segundo o relatório publicado em maio de 2020 pelo Observatório do Futebol CS, o Brasil é o país que mais exporta jogadores, seguido da Argentina e depois a França. E esse domínio verde e amarelo pode ser maior ainda, já que na próxima temporada poderemos ter até 9 vagas disponíveis para o futebol brasileiro na Libertadores em 2022, e poderá haver o 10º até o 15º colocado do Brasileirão ir para a Sul-Americana, já que os campeões dos torneios continentais vão direto para a fase de grupos e os times envolvidos nessas finais estão nas primeiras posições do Campeonato Nacional. Muito se especula dentro da Conmebol uma forma de frear esse domínio brasileiro. Algo semelhante ocorreu em 2007. O São Paulo, que tinha conquistado o tricampeonato da Libertadores, em cima do Furacão 2 anos antes, também chegaria na final do torneio em 2006, perdendo para o Internacional. A Conmebol naquela época implicou uma regra dentro da Libertadores da edição 2007, onde clubes do mesmo país que chegassem até a fase de semifinal seriam obrigados a se enfrentar, impedindo assim uma final com apenas um país envolvido. Santos e Grêmio se encontraram naquela fase naquele ano, com o time gaúcho levando a melhor e indo para a final contra o Boca Juniors. Dez anos depois, na Libertadores 2017, a Conmebol voltou atrás e permitiu que clubes do mesmo país fizessem a final sem um confronto obrigatório na semi. O nível do futebol brasileiro para com seus vizinhos é tão grande que fez Jorge Jesus dar a seguinte declaração, abre aspas, tanto Flamengo, Galo e Palmeiras, os três são times que disputariam a Champions como o Benfica está disputando, sem haver um desnível muito grande. As grandes equipes do Brasil não têm nada a perder para as grandes equipes da Europa. Mas e aí, você acha que as grandes equipes protagonistas do futebol brasileiro fariam frente aos clubes europeus na Liga dos Campeões? Ou Jorge V Jesus deu uma leve empolgada? Deixe nos comentários. Ah, só mais uma coisa. Esse primeiro episódio do quadro Aconteceu na Semana deveria ter ido ao ar ontem, mas imprevistos em canais novos sempre acontecem. Então, para não perder nada, ative o sininho, nos siga nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio.